Mais uma vez a vida do teu servo. Senhor, eu te peço, Senhor, que ele seja verdadeiramente boca do Senhor nesta noite. Que o Senhor o use como nunca o tem usado, Pai. Senhor, que o Senhor nos surpreenda, Pai, com aquilo que o Senhor colocou no coração do teu filho para trazer para nós. E que haja mudança em todas as áreas em nossa vida. Abençoa o teu servo, Senhor. Senhor, naquilo que almeja o coração do teu filho. Senhor, e ser conosco, com a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Quero, nesse momento, saudar a amada igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Esse é um dos grandes desafios que nós estamos vivendo no século XXI, é de ter uma vida pautada exclusivamente nesta palavra. Porque, infelizmente, hoje deturparam o Evangelho. E nesta noite eu senti do Espírito Santo, Deus tem me incomodado essa semana, para que eu pudesse trazer para a igreja uma palavra que venha nos desafiar também a ter esta vida conectada diariamente com esta palavra. Porque se perdermos o foco da palavra, nós seremos mais um envolvido nas doutrinas e nos falsos evangelhos que se pregam hoje aí pelo mundo afora. Cristo foi bem categórico, que chegará um tempo que farão grandes sinais, prodígios e milagres, que se possível fora, enganariam até os escolhidos, porque a coisa é bem feita. Eu não sou ninguém, isto é, não estou aqui para dar sermão, ou tentar questionar ministérios, ou achar que eu esteja certo e os outros estão errados, nada disso. Eu também sou carente, necessito da luz dessa palavra para não perder o foco da palavra. Lembra que o rei Davi diz? Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então eu vejo a palavra de Deus como um freio contra o pecado, contra a ganância, né? O materialismo. E eu vou falar sobre isso nesta noite. As igrejas, a maioria das igrejas mundialmente falando, perderam o foco da cruz, anularam a cruz de Cristo pela teologia da prosperidade, pelo show da fé. Estão cada dia mais se afastando do verdadeiro evangelho. Foi isso que Jesus diz, né? Esse povo honra-me com os lábios, mas os seus corações estão longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas e preceitos que são de homens. Quem falou sobre esse assunto? Jesus Cristo. E Ele vai, pela sua misericórdia, nos dar a graça para a gente ministrar esta palavra segundo a sua vontade. Amém? Os irmãos podem se assentarem. E eu louvo a Deus por mais essa noite. E louvo a Deus também pela vida da igreja aqui representada. Conheço o pastor Sérgio há mais de 15 anos, né? Nós nos conhecemos lá onde eu morava, naquela região, até hoje eu moro, né? Do Jardim Pinheirinho. A sua esposa também eu conheço há muito tempo. E eu quero dizer para a igreja que não vai ter nada de comprometedor com a igreja. A palavra que eu vou falar aqui, nem vou mencionar o nome da igreja, para aqueles que assistirem nas redes sociais, que eu vou postar essa mensagem nas redes sociais, não venham achar que eu estou sendo aqui propotente, né? Como diz, o dono da verdade. Não, eu sou um pequenino servo que quero viver a verdade. Paulo disse, nada podemos contra a verdade, a não ser pela verdade. E a palavra de Deus é a verdade. E tudo que você vai ouvir nesta noite é exclusivamente palavras extraídas desse livro que é a Bíblia. É aqui dentro que está registrado as verdades de Cristo. Lembra que ele diz? Examinai as Escrituras, porque elas testificam de mim, e encontrareis nelas a vida eterna. Amém? Então, para a gente aproveitar o tempo e o espaço, eu convido os amados para que abramos nossas Bíblias lá no Velho Testamento, livro do profeta Miqueias, capítulo 3, e o versículo 11. Livro de Miqueias, capítulo 3, e o versículo 11. E nós vamos ler também ao mesmo tempo, o que Deus
tem para falar com a sua igreja e nos alertar para que não sejamos envolvidos no falso evangelho. Miqueias, capítulo 3, o versículo 11. Está registrada as seguintes palavras: os seus chefes dão as sentenças por suborno, os sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas profetizam por dinheiro, e ainda se encostam no Senhor e dizem: não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Só até aqui. Queridos, hoje a gente ouve falar muito nas redes sociais, na televisão, na mídia, a corrupção no Brasil. Realmente é uma coisa deplorável. Mas na minha concepção, a pior das corrupções, infelizmente, está penetrando nas igrejas mundialmente falando. Todas as facções. Tudo é dinheiro, tudo é por interesse, como acabamos de ler. Os sacerdotes ensinam por interesse e os profetas profetizam por dinheiro. Está na sua Bíblia. Porque jamais Jesus fez desse evangelho um marketing comercial. Sabe o que ele disse? Vamos ler? Jesus, hein? O que ele diz sobre esse evangelho, sobre o ministério daqueles que servem ao Senhor. Eu quero convidá-lo para que você, juntamente comigo, abra a sua Bíblia em Mateus, capítulo 10 e o verso 7. Mateus 10 e o verso 7. Vamos ler e ouvir o que Jesus relata sobre esse fato. Mateus 10 e 7 está registrado as seguintes palavras: e indo pregai, dizendo, é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graças dai. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre nos vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem duas túnicas, nem alparcas, nem bordão, porque digno é o operário do seu sustento. Amém? Essa é a palavra que Jesus expressa para toda a igreja no mundo todo, para todos aqueles que pregam, né? Ide pregai, curai os enfermos, ressuscitai os mortos, né? Já pensou um servo de Deus ressuscitar uma autoridade em qualquer parte do mundo e essa autoridade ser ressuscitada? E essa autoridade chega para o servo e fala: olha, eu quero te dar $10.000 por esse grande milagre. Se ele é um servo de Deus, ele não recebe. Não recebe. De graça recebestes, de graças dai. E esse exemplo está na Bíblia. Lembra do profeta Eliseu? Eliseu estava lá na sua casa e alguém o chamou dizendo: olha, tem ali o general Naamã. Disseram que você é um homem de Deus, que você ora e a pessoa é curada. Ele está te chamando. O que admiro no profeta Eliseu é que ele não foi até o encontro de Naamã, mas um general, e falou: diga para ele, se ele quiser ser curado, que ele mergulhe 7 vezes no Rio Jordão. Nem foi falar com ele, falou: você quer ser curado? Vai lá e mergulha 7 vezes. Todo mundo sabe essa passagem bíblica. E ele foi, relutou, mas obedeceu o profeta. E todos nós sabemos que após o 7º mergulho, na hora que ele saiu das águas do rio, a sua pele estava com uma pele de uma criança, totalmente restaurada. E Naamã, que era um grande general, chamou o profeta e falou: olha, receba essas dádivas. Segundo a Bíblia, era prata, ouro, tecidos finíssimos. E a resposta do profeta Eliseu foi esta: que os teus presentes sejam contigo. E não recebeu. Será que isso acontece nos nossos dias atuais?
com essa geração de crentes que só pensam em prosperidade e uma vida abastada, principalmente ministros, né? Até eles dizem, quem serve a Deus tem que ter do bom e do melhor. Andar de jatinho particular, ter fazendas, apartamentos na beira da praia, apartamentos em Miami, e ter uma vida abastada. Jesus, que é o Rei do Universo, ao entrar em Jerusalém, segundo a Bíblia, ele pediu para que alguém fosse até uma casa e trouxesse um jumentinho. E falou, olha, se alguém falar, diga que é para o mestre, depois eu devolvo. Jesus usou de humildade e subiu em cima daquele jumentinho que ninguém tinha subido até aquela oportunidade. E eu fico pensando, se Jesus, como Rei do Universo, quisesse entrar em Jerusalém, com a pompa de um rei que ele entraria em Jerusalém numa carruagem folheada de ouro. Não tinha automóveis na época, mas tinha carruagem. 12 cavalos puro sangue, árabes, brancos, todos ornados com grandes ornamentos. E as mulheres abanando ele para ele não pegar sol e colocando uva na boca dele. Não podia, como Rei do Universo? Mas ele não aceitou e não era essa a sua visão. Sabe por que ele disse? O meu reino não é deste mundo. O meu reino não é daqui. Eu não sou desse mundo. E por que Jesus falou o meu reino não é desse mundo? Porque ele foi bem claro. Olha o que Jesus diz para aqueles que são materialistas, que só pensam no ter, no receber, querem mais e mais. O Senhor Jesus diz assim, do que aproveita um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? É uma realidade. É uma realidade quando alguém nega as propostas de Cristo. A gente está vendo essa realidade nos dias de hoje. Não aceitam essa proposta de vida eterna, de reino dos céus. Não. Para eles a vida é aqui e agora. Depois que morreu, enterrou, acabou. Ou vai ter purgatório ou reencarnação. Por isso que a maioria está acomodada. E os que se dizem cristãos também estão acomodados. Eu sou filho de Deus, eu já fui salvo, Ele me resgatou, eu vivo a vida como bem entender, vou na igreja, cumpro meus compromissos, mas eu vou buscar prosperidade, eu vou buscar os meus ideais. Querido, na minha concepção, eu repito, ser cristão e viver na luz da palavra é investir no reino espiritual. Isto é, tudo que você fizer, você tem que fazer visando o reino espiritual. E Paulo tinha esta visão. Sabe o que Paulo diz? Se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Porque Paulo e os apóstolos e os profetas esperavam Cristo não só nesta vida, mas além do túmulo, além desta vida, vida eterna. É claro que Deus não quer um povo mendigando, um povo passando necessidade. O povo de Deus tem que ser realmente próspero, no bom sentido, você ter a sua casa própria, o seu automóvel. Não estou entrando nessa questão. Eu estou entrando na questão dos ministros, dos líderes, que fazem desse evangelho um verdadeiro marketing comercial. É só você ligar a televisão, você vai ver. Quanta bênção, meu irmão. Depois que eu entrei nesse templo, a minha vida mudou, bispo. Porque antes eu vendia picolé nos faróis, vendia amendoim nos faróis das avenidas. Mas depois que eu sacrifiquei e vim para o templo de Salomão, a minha vida mudou. Hoje eu tenho 3 automóveis, tenho casa na praia, eu tenho uma vida estabilizada. Será que isto é cristianismo? Não. Eu nunca li na Bíblia que os apóstolos, que eram a mais alta patente espiritual, tinham uma vida abastada, uma vida próspera. E deveriam ter, porque eles eram servos do rei, que escolheu eles a dedo. Não foi?
Vamos ler como era a vida dos apóstolos? Abra sua Bíblia, por gentileza, na primeira carta de Paulo aos Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 9. Nós encontramos aqui as seguintes palavras. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 9. Está registrado o seguinte: porque eu tenho para mim que Deus a nós, os apóstolos, nos colocou como por últimos, como condenados à morte. Pois somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Nós somos loucos por amor de Cristo, e vós sábios em Cristo. Nós fracos e vós fortes, vós ilustres e nós vis. Até esta presente hora, sofremos fome e sede, e estamos nus, e recebemos bofetadas, e não temos pousada certa. E nos afatigamos, trabalhando com as nossas próprias mãos, somos injuriados e bendizemos, somos perseguidos e sofremos, somos blasfemados e rogamos. Até o presente somos considerados como lixo deste mundo, como escória de todos. Palavra do Senhor. Amém, queridos? Amém. E esses ministros que dizem que quem serve a Deus tem que ter do bom e do melhor? Será que Jesus ignorou os apóstolos e fez deles mártires aí para ficar apenas como masoquistas e gostam de sofrer? E esses aí vivem numa vida de glamour, né? Como estrelas gospel. Tem até segurança, né? Eu sei disso. Ganham milhões e milhões. Compram impérios com o dinheiro da igreja. Ou não? E os apóstolos, como Paulo diz, nós recebemos bofetadas, sofremos fome e sede. Está na Bíblia. Estamos nus. Agora esses caras andam de Saint Laurent, grife da Itália, e os apóstolos eram maltratados, perseguidos, e eles cumpriram à risca o que Jesus falou: de graça recebestes, de graças dai. Por isso que eles não eram ricos, porque eles não cobravam e não recebiam propina, nem suborno daqueles que eram curados e restaurados pelo poder de Deus. Outra coisa, Deus, na sua infinita misericórdia, não tem prazer que nenhum homem seja condenado. Nenhum homem. Ele quer que todos tenham a vida e a salvação. Mas tem um porém. Jesus foi bem claro. Olha o que Jesus diz para aqueles que querem conhecer a verdade e ter a salvação. O Senhor diz assim: as raposas têm os seus covis, as aves dos céus os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a sua cabeça. E dizia para aqueles que querem segui-lo: se alguém quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, deixa tudo e siga-me, porque aonde eu estiver, ali também estará o meu servo. Isto é, com a mesma visão. Cristo não tinha lugar para se acomodar, para ter uma vida de glamour, como o rei do universo. É verdade ou não é? Passou necessidade, Jesus. Foi rejeitado pelo seu povo. Veio para os seus e os seus não o receberam. Era tido como um refúgio da sociedade de Jesus. Como diz Paulo, somos considerados como lixo deste mundo. E Jesus foi considerado pelo judeu como lixo desse mundo. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque Pilatos disse para aquele povo, aquela multidão: a quem que vocês querem, Cristo ou Barrabás? Que segundo a Bíblia não era só ladrão, Barrabás era um assassino, homicida. O que vocês preferem? Solta-nos Barrabás. E o vosso rei? Nós não temos rei. Crucifica-o, crucifica-o. Porque Jesus pregava contra o materialismo. Cristo não pregava uma vida de estabilidade. Eles queriam uma vida de glamour, queriam um rei rico, né, poderoso para dominar Roma. E Cristo era diferente. Então eles odiavam Jesus por isso. Porque Cristo não pregava aquilo que eles queriam ouvir, mas pregava
os mistérios do reino dos céus. Amém. E quem está cego de espírito não entende esses mistérios. Querem as coisas que eles possam apalpar e ver. Mas não vão morrer um dia, como todos morreram? Todos morreram. Não sobrou nenhum. E não vai sobrar nenhum também nesse século 21. É verdade ou não é, queridos? Nenhum líder vai sobrar. E no dia do juízo eles vão chegar para o Senhor: mestre, no teu nome curamos. Curaram. Isso é óbvio. Mateus capítulo 7, o verso 22, você vai encontrar essa passagem. Senhor, no teu nome fizemos maravilhas. Fizeram maravilhas. Encheram os estádios de futebol, ginásios, grandes concentrações evangelísticas, muita banda gospel, muitos cantores de nome internacional, luzes, câmaras, maravilhas. E o mais terrível aqui que eles dizem também: em teu nome expulsamos demônios. Expulsaram os demônios. Mas no versículo 23 do capítulo 7, Jesus vai dizer-los: apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci, vós que praticais a iniquidade. Então, queridos, alguém que prega, faz até milagres, faz maravilhas, ele pode ser um iníquo dentro da igreja, segundo Jesus, porque não teve amor, não pregou por amor, fez tudo por interesse, como acabamos de ler aqui em Miqueias capítulo 3, verso 11. Os sacerdotes ensinam por interesse e os profetas profetizam por dinheiro. E ainda se encostam no Senhor e dizem: não está o Senhor no meio de nós? Eu falo com grande convicção: Deus não está no meio de pessoas que vivem uma vida fora das normas que Ele estabeleceu. Não está mesmo. Deus só está com aquele que está dentro das normas. Sabe o que Cristo falou? Quem estiver em mim e eu nele, esse produz muitos frutos, porque sem mim nada podereis fazer, diz. Podemos até fazer projetos e planos, construir grandes templos, sermos reconhecidos como grandes pregadores, missionários, ter nosso nome na mídia, ser aclamado pela sociedade como homem de Deus. Mas se o homem, vou falar de mim aqui, se eu morrer sem entendimento, eu pude ser um grande missionário, um pregador de renome, mas se eu morrer sem entendimento, sem a visão do reino de Deus, eu sou como um animal perante os olhos de Deus. Vamos ler? Abra sua Bíblia, por gentileza, no Salmo de Davi. Salmo 49. Está na Bíblia, hein? Eu vou tomar essa responsabilidade para mim. Se eu não viver o que eu prego, querido, eu vou para o inferno com Bíblia e tudo, sem escala. Porque Deus não tem o culpado por inocente. Vamos ler aqui? Salmo de Davi, 49. E o verso 16. Salmo 49, versículo 16. Está registrada as seguintes palavras. Olha que palavra impactante e real. Está escrito as seguintes palavras no Salmo 49, verso 16. Não temas quando alguém se enriquece e quando a glória da sua casa se engrandece, porque quando morrer, nada levará consigo, nem a sua glória o acompanhará. Ainda que na sua vida ele bendice a sua alma, e os homens o louvem quando fazes bem a si mesmo, irá para a geração dos seus pais, e eles nunca verão a luz. O homem que está em honra e não tem entendimento é semelhante aos animais que perecem. Palavra do Senhor, que é real. Se eu vivi aqui nesse planeta durante 40 anos servindo a Deus, faz 40 anos que o Senhor me chamou, e nesses 40 anos eu não tive relacionamento diretamente com Deus, não fui fiel com Ele, não o amei de todo o meu coração, de todas as minhas forças, de todo o meu entendimento, e morrer, eu posso ser rico, famoso, como acabamos de ler aqui, mas é como os animais que perecem. Teve tempo de buscar Deus, de se relacionar com Deus, aprender com Jesus. Olha o que Jesus falou: aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas.
Mas hoje o que tem de crente soberbo, prepotente, arrogante, principalmente líderes, brigam entre eles, um quer ser mais santo do que o outro, um puxa o tapete do outro, a gente vê nas redes sociais, na televisão, sabe, aquela briga de vaidades, guerra de vaidades, e não tem amor pelas almas que estão perecendo. Não pregam por amor, mas pregam por interesse. É como um animal que perece, segundo o que cada um se lê. E é verdade. Queridos, se Jesus nos resgatou, eu até prestei atenção no louvor das irmãs aqui, dos irmãos, foi pago um alto preço, não foi?